O que Jesus Cristo falou de vingança? Na época de Jesus, era comum seguir a lei do olho por olho, dente por dente, de Êxodo 21, verso 24, que visava limitar a vingança, não permitia que a vingança fosse maior que a ofensa. Mas as pessoas usavam isso como justificativa para revidar sempre. Então, Jesus propõe algo radical: não revidar com violência, mas ainda responder ao mal com bem. Abra a sua Bíblia em Mateus 5, do 38 ao 41. Olha o que Jesus fala. Jesus, ele deixa bem claro aqui o código de Hammurabi: olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, né? O dente ali é por outro dente, enfim, vocês entenderam muito bem. Jesus fala de forma metafórica: se alguém te bater na face, lhe ofereça outra face. Se alguém te processar e tirar a tua túnica, deixe também ficar com a capa. Se te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Enfim. Então. E depois dele falar isso, ouvir que foi dito, olho por olho, dente por dente, depois ele fala: amai vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no céu. Em Mateus 5, do 44 ao 45. Dar a outra face não é passivo. Não é sobre ser passivo diante do mal. Não é sobre ser passivo. Mas recusar entrar num ciclo de vingança. Eu me vingo, você se vinga. Eu me vingo, você se vinga. Enfim. É uma forma de expor, é uma forma de você expor a injustiça e ao mesmo tempo manter o coração livre do ódio. Amar o inimigo não significa gostar dele ou aprovar o que ele faz, mas agir de forma que reflita o caráter de Deus, com misericórdia e bondade. Isso cria a possibilidade de reconciliação e transforma o conflito, por mais que seja muito difícil a gente seguir isso. Olha, meus irmãos, como é difícil você ter uma mentalidade tipo: aquele cara ali me fez mal e agora eu não quero me vingar dele, não quero sentir ódio dele. Olha, meu irmão, se você domina isso, você domina tudo. Sinceramente. Voltando para Mateus 5, do 38 ao 41, que Jesus fala olho por olho, dente por dente, e ele fala para não seguir isso. Jesus cita o código de Hammurabi e manda não seguir isso, entendeu? E tipo, o que era o código de Hammurabi? Enfim, o código de Hammurabi é uma das leis escritas mais antigas que conhecemos e foi feita pelo rei Hammurabi da Babilônia. Foi descoberta em Suzã, atual Iraque, por arqueólogos franceses lá no início do século XX, gravado numa grande tela de diorito com escrito cuneiforme acádica. Enfim, hoje está no Museu do Louvre de Paris. A intenção era centralizar a justiça, manter a ordem e garantir que o rei fosse visto como escolhido pelos deuses para proteger os fracos e punir os maus. Enfim, é uma coleção de 282 leis que cobrem comércio, família, propriedade, trabalho, punição para crime, enfim. Aquela lei olho por olho, o princípio de lex talionis, lei de talião, está lá: punição proporcional ao dano. Se um homem destruir o olho de outro homem, o olho dele vai ser destruído também. Isso era considerado justo, entendeu? Porque impedir justiça desproporcionais, né? Tipo, você arranca o olho do cara e ele vai lá e mata você. Aí não é proporcional, cara. Esse era o pensamento deles, cara. Enfim, essa ideia foi absorvida por várias culturas do Oriente Médio e aparece na lei de Moisés, Êxodo 21, do 23 ao 25. Enfim. Então, quando Jesus falou isso, ele estava no Sermão do Monte, no ano 27, até o 30 depois de Cristo, por aí. Enfim, região da Galileia, numa costa perto do mar da Galileia. Enfim, Mateus 5, do 1 ao 2 descreve que ele subiu ao monte e ensinou. Então, ele usava a geografia
do Mar da Galileia para expandir a voz dele. Porque, tipo, ou você acha que no primeiro século Jesus ia ter um microfone ali, via Bluetooth, que ele ia falar tudo, todo mundo ia ouvir? Cara, não. Ele tinha que ter uma boa oratória, uma voz bem alta. Ele falava assim, ó: meus irmãos, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele tinha que falar assim, bem alto mesmo, para as pessoas escutarem, senão ninguém iria escutar a voz dele. Tira essa ideia, lá não tinha microfone, lá não tinha tecnologia. Ele usava a geografia ao seu redor para a voz dele expandir igual um eco, entendeu? Então, nessa época, a Judéia estava sob domínio romano, com pessoas mais, né, cobradores de impostos, opressão militar. Muitos judeus esperavam um Messias guerreiro que iria arrancar a cabeça de César, enfim, que acabasse com a opressão romana. Inclusive, Simão Zelote, um discípulo de Jesus, antes de seguir Jesus, ele fazia parte de uma facção revolucionária dos judeus, só que ele largou isso para seguir Jesus. O Simão Zelote, ele vai largar o Zelote para seguir Jesus. Enfim, quando Jesus ele fala aquilo, ouvir o que foi dito e tudo mais, já falei, ele estava reinterpretando a lei de Moisés, não para abolir, mas para ir além do mínimo legal, olho por olho, dente por dente, entendeu? Chamando seu discípulo a uma justiça maior que apenas uma justiça proporcional. Enfim, uma justiça que reflete o caráter e misericórdia de Deus. Eu vou falar igual Jesus, pera aí, nem tenta reclamar da minha oratória aqui, porque eu acho que tem pessoa melhor do que eu. Ele falava assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Pera aí, pessoal. Não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, lhe ofereça também a outra. E ao que... Peraí, verso 40, E ao que quiser te levar ao tribunal para te tomar a túnica, deixe-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Peraí. Não dá quem te pedir e não vira as costas a quem deseja pedir emprestado. Mateus 5, do 38 ao 48. Minha oratória não é melhor para ler texto bíblico, tá? Só vou ler até o verso 42 porque minha oratória não tá legal, não. Mas enfim, você pode abrir a Bíblia aí, né? Tipo, pelo amor de Deus, se você é cristão, você tem Bíblia em casa. Você abre aí Mateus 5, do 38 ao 48. E é isso, pessoal. Gente, pesquisa na internet o código de Hammurabi, que tipo, para vocês entenderem melhor, pesquisem vocês mesmos e leiam Mateus 5 do 38 ao 48. É muito bom, ainda mais quando tu tá estressado, se bem que é meio difícil a pessoa escutar outro quando tá estressado, né? É complicado, quando a pessoa fica fula de raiva, é meio difícil a pessoa parar para escutar o outro, eu entendo isso. Então... é isso, eu espero que esteja tudo bem com você.